Shalom, meu querido, uma segunda-feira maravilhosa para todos nós, uma semana cheia de respostas do Senhor. Uau! Temos vivido coisas incríveis, coisas tremendas, o Senhor tem feito coisas grandes em nosso meio. Como diz o Salmo, por isso nós estamos alegres. Não apenas alegres porque grandes obras o Senhor tem feito, mas porque o Senhor tem estado em nosso meio, né? É a maior obra, é a maior recompensa, é a maior dádiva que qualquer homem ele poderia ter. E estamos muito alegres, né, de podermos estar desfrutando desse sobrenatural de Deus, culto após culto, mensagem após mensagem, cada turno de adoração, intercessão, proclamação, nós podemos estar desfrutando dessa presença fantástica do Senhor. E eu quero deixar para você algumas mensagens aqui essa semana, né? A primeira mensagem, hoje, na realidade, nessa segunda-feira, que eu quero deixar para você, ela está lá no Salmo de número 118, versículo 22, tá? É um salmo de Davi, né? Muitos acreditam, né? O título aqui não diz, né? O salmista louva a Deus pela sua misericórdia. E no versículo 22 ele diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a pedra de esquina, a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso aos nossos olhos. Nós já estamos falando algumas semanas sobre este assunto, sobre este tema, onde tem encaixado no tema onde temos abordado sobre edificação. E já falei, né, da pedra que existia no templo de Salomão, lá, né, lá no Velho Testamento, uma pedra grande que fora tirada lá da cidade de Hebrom e levada para o templo para ser edificada, para ser edificada sobre ela. Mas percebeu-se que ao longo ela seria uma pedra muito grande, muito difícil de manuseio, e ela era uma pedra muito dura, muito difícil realmente de ser feito qualquer tipo de edificação com ela. Então, eles pegaram aquela pedra e rejeitaram, colocaram ela de lado. E começaram então a fazer os estudos ali do fundamento do templo. Até que chegou o ponto que eles entenderam que aquela pedra que foi rejeitada, que era uma pedra muito grande, muito forte, ela poderia ser a pedra de esquina, a pedra angular, porque os ângulos, o esquadro daquela pedra, além de ser perfeito, ela era uma pedra muito forte, que ela suportaria muita pressão sobre ela. Então, né, esse salmo aqui vai contar um pouco dessa história, dessa pedra, né? Eu particularmente acredito que não foi Davi que escreveu esse salmo, né? Muitos acreditam que foi Davi, até porque o templo de Salomão ele foi construído depois de Davi, então Davi não teria como fazer referência a essa pedra. Então imagine que deve ter sido um autor póstumo. Mas enfim, mesmo sendo Davi ou qualquer outro salmista que escreveu, está dito uma profecia dentro de uma adoração que falava a respeito do Cristo, de Jesus, do Verbo de Deus, aquele que se faz carne e aquele, né, que por seu sacrifício nós encontramos vida. E o interessante é que nos dias de Jesus, realmente, né, ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram. Todo Israel e aqueles que conviviam com Cristo, eles rejeitaram a Jesus. Jesus ele foi maltratado, Jesus ele foi espancado, e mesmo ele sendo o rei dos judeus, né, aquela insígnia que Pônicos Pilatos ele coloca sobre a cruz, ela não era um deboche, mas muito pelo contrário, era uma realidade, porque Jesus realmente ele era descendente legítimo do trono de Davi, tanto pelo lado de Maria, quanto pelo lado de José. Então ele era um descendente legítimo, né, da casa de Davi. E mesmo tendo todo o seu direito adquirido, o seu direito hereditário, o seu direito real do trono, ele foi desprezado pelos que eram o seu próprio povo, né?
e for então não apenas espancado, cuspido, mas crucificado e morto. É isso então aquilo que os evangelhos eles vão nos escrever, aquilo que João, Pedro, Mateus ali, né, e Paulo, eles vão descrever nos evangelhos. Se você ficou um pouco confuso agora, né? Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro, Lucas é porque Lucas era discípulo de Paulo, né? João e Mateus, então. Então, são esses os evangelhos ali. Né? O evangelho de Marcos foram relatados por Pedro, e o evangelho de Lucas também compilado junto com Paulo e Lucas ali. O evangelho meio Lucas, meio Paulo. Então, essa foi a experiência, a revelação daquilo que estes homens eles tiveram. A pedra que os edificadores rejeitaram. E você vai perceber, por exemplo, que Pedro vai citar isso nas suas cartas, que Paulo vai citar esse texto nas suas cartas. E esse texto aqui, que vamos continuar falando essa semana, amanhã vamos falar também, do Salmo 118, 22, ele vai ser bastante usado nas Escrituras, que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de esquina. E eu quero parafrasear aqui esse texto com Isaías 53, que diz o seguinte, Isaías 53, no verso 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, ele não havia aparência, e dele não desejássemos. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Né? Ou seja, fizemos pouco caso de Jesus. Você agora vai me questionar, pastor, mas eu estou na presença de Deus, eu tenho servido a Deus. Mas em algum momento da nossa vida, todos nós fizemos desprezo de Jesus. Nós não o conhecíamos de verdade, não o conhecíamos de fato. Veja bem onde é que eu quero chegar. Nós não o conhecíamos, você estava no mundo, e daqui a pouco você viu crentes, você recebeu convite para a igreja, você teve uma experiência com o evangelho, mas você não se importou com aquilo, você desprezou. Então, um dia, todos nós, eu e você, nós desprezamos o Senhor Jesus. Amém? O problema, meu querido, é que, muito embora as Escrituras vão dizer que Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância, o problema é que muitos cristãos hoje, e digo cristãos, e pessoas que daqui a pouco sentam assim nas cadeiras das igrejas, eles têm desprezado quem é Jesus. Certo? Então eu pergunto para você, e tome cuidado para você não desprezar quem é Jesus. Não despreze Jesus na vida do teu amigo, não despreze Jesus na vida do teu irmão em Cristo, não despreze Jesus na tua igreja. E nós aqui da Igreja Nova, nós temos essa cultura de não desprezar Jesus nas outras denominações e nas outras igrejas. Muito embora possamos pensar diferente, termos teologias diferentes, Jesus, ele está lá, ok? Então, somos mais maduros, somos mais firmados na palavra. Não, querido, isso é questão de ótica. Você sempre vai achar o teu gramado melhor que o gramado vizinho, sabe? Mais verde, o teu carro melhor, certo? Então, cuidado para não desprezar Jesus na vida das pessoas que estão próximas de você. E muitas vezes você tem aguardado a resposta de Deus, e Deus tem se comunicado com você através de pessoas, mas você pode estar tão religioso que não está querendo ouvir Deus falar contigo. Amém? Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, por que não pode usar uma pomba, por exemplo, como a gente sempre comenta aqui na igreja, para trazer uma mensagem para você? A pomba não precisa falar com você, mas o fato de você olhar, você vai entender a presença de Deus. Uma criança. Então, Deus ele usa formas completamente inusitadas para falar conosco. Não minimize, irmão, não rotularize a forma que Deus fala. Não rotularize experiências com Deus, e não ache que a tua experiência, que aquilo que você já teve, é completamente superior com o que as outras pessoas, os teus irmãos em Cristo já tiveram. Amém? Então, tome este cuidado para não desprezar Cristo. Para não desprezar Cristo. Porque o verdadeiro edifício, o verdadeiro fundamento, a verdadeira edificação, ela só se terá quando nós formos edificados sobre Jesus. Ele tem que ser a sua pedra de esquina. Não despreze aquilo que Deus está falando com você, e também, como Paulo disse para Timóteo, não despreze o dom que há em você, porque esse dom não é teu, esse dom foi dado por ele.
certo? Então, não despreze, essa semana, não despreze aquilo que Deus está fazendo. Deus, ele está em um trabalho de transformação em cada um de nós, né? O Espírito Santo, ele está trabalhando na gente. Então, e muitos crentes, às vezes, eles ficam tão tristes e como é que eu vou dizer, muitas vezes frustrados, acho que essa é a palavra correta, porque olham para a sua própria vida e dizem, mas nada muda. Ei, querido, realmente nada está mudando. Preste bastante atenção nos sinais e nos detalhes de Deus, porque realmente, evidentemente, alguma coisa está sim mudando no teu coração e dentro de você. Basta você reconhecer aquilo que já mudou, tá? Reconheça aquilo que você já foi transformado. Eu sei que daqui a pouco você tem muito pecado e coisa que você está lutando ainda, eu tenho os meus também, né? Mas reconheça aquilo que Deus já mudou e deixa isso servir de edificação na vida de outras pessoas nessa semana. Amém? Deus te abençoe e que essa seja a melhor segunda-feira da tua vida até então. Até amanhã.